Eis o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus. Aqui dá para ir até 9h20 ali, tranquilo. Começou lá em cima. Maravilha, irmão. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 1, verso 18. Está na mão? Sim? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz a um filho. E José lhe pôs o nome de Jesus. E o capítulo 2 aqui, só a primeira parte aqui, depois a gente continua. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e informou-se acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide perguntai diligentemente pelo menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonho para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito
pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuraram tirar a vida do menino. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando, porém, ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Avisado em sonhos, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abençoe, possa falar profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados, meus amados irmãos, meus queridos, o que é o Natal? O que é o tempo que nós estamos vivendo? O que é o Natal, hein? O que é o Natal? Natal significa nascimento. Nascimento. Nós sabemos muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos muito bem, daqui a pouco você vai ver por quê. Daqui a pouco nós vamos lá no livro de Lucas, você vai ver que os pastores, um dos motivos é esse, né? Um dos motivos, os pastores estavam no campo, cuidando do seu rebanho. E nesse tempo lá em Israel é muito frio, jamais os pastores estariam no campo, cuidando do rebanho. Estariam todos guardados. Isso é um dos motivos. Outros motivos, é que provavelmente Jesus nasceu também na época da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque todas as festas têm uma representação, uma simbologia do que seria o Cristo, do que viria a ser o Senhor, das coisas de Jesus. Nós temos a festa das primícias. Jesus é as primícias do que ressuscitou. Foi o primeiro que ressuscitou e venceu a morte. Amém? Aleluia? Então tem a festa das primícias, em que os primeiros frutos eram levados para a casa do Senhor, para ser consagrado. E Romanos 11 fala assim, que se as primícias são santas, a massa também é. Quer dizer, se o feixe que é levado, o primeiro fruto que é levado na casa do Senhor é abençoado pelo sumo sacerdote, pelo líder ali, então toda a colheita é abençoada. Então Jesus foi feito as primícias, a bênção do Senhor foi na frente. Então a colheita, depois que somos nós, também somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Tem a festa do Pentecoste, que é a descida do poder do Espírito Santo. Então Jesus disse: convém que eu vá, se eu não for, ele não vem. Então tudo isso tem uma simbologia. A festa da Páscoa, que é o Cordeiro, o Cordeiro que deveria ser morto. Jesus também, nosso Cordeiro, que foi morto. Tem o ano sabático. O ano sabático quer dizer 6 anos trabalha a terra e 1 ano descansa. Trabalha 6 anos na terra, trabalha lá no Levítico 25, trabalha 6 anos, a lei de Moisés, trabalha 6 anos na terra, no 7º ano não faz nada, a terra fica parada. Só começa a plantar no 8º ano, para colher no 9º. Aí alguém perguntou para o Senhor: mas Senhor, o Senhor mesmo fala lá, vocês vão perguntar, mas o que nós vamos comer? O Senhor fala: no 6º ano eu vou derramar uma bênção tripla. Dá para comer no 6º, no 7º, no 8º. Quando vocês plantarem no 8º, vocês comem no 9º. Amém? Aleluia? Então, porque o ano sabático significa o ano do descanso, em que tudo descansa. E a Bíblia fala, Jesus disse:
Vinde a mim todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sabá. O sábado nosso é Cristo, é o nosso descanso. Amém? Aleluia? Quando Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, Deus havia prometido um descanso para eles, um descanso terreno. Mas Josué falou que tinha outro descanso. E eles, quando entraram na terra prometida, simbolizou um descanso, que é representado no verdadeiro descanso, que é Cristo. Porque resta um descanso para o povo de Deus. Qual que é o descanso? O descanso não é aqui, o nosso descanso é lá. O nosso descanso é no Senhor, né? Por isso que a Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Quer dizer, descansa nele, deleita-te nele, e no mais tudo ele fará. O Senhor é o nosso descanso, amém? Então, Deus também descansou das obras. O que está querendo dizer? Que não tenha obras que a gente faça, que possa fazer com que a gente entre no céu. O Senhor já fez a obra por nós. Amém? Então nós somos agora levados pelo Espírito do Senhor. Então, meu querido, a festa dos tabernáculos, em que o povo deveria, o Senhor disse, né? Faça um tabernáculo para mim, um santuário. Foi feito então o tabernáculo. E o Senhor falou, porque eu habitarei no meio do povo, no tabernáculo. Então o povo armava as tendas, e o tabernáculo também estava armado, e o Senhor vinha ali no tabernáculo e falava com o sumo sacerdote. Então o Senhor no deserto se manifestava no tabernáculo, no santíssimo lugar. Ele caminhava com o povo na nuvem e no fogo, e simbolizado na arca que estava dentro do tabernáculo. Mas quando isso passou, tudo isso passou, a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Senhor veio tabernacular entre nós agora, como ser humano, né? Por isso que ele, o nome dele é Emanuel, significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Amém? Então, o nome dele é Jesus, mas ele é Deus, ele é Emanuel, ele é o Deus conosco. O Deus que tabernaculou no nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, né, prometida em casamento, ela estava compromissada. Maria estava comprometida, desposada. Quer dizer, ela estava num compromisso. As Bíblias falam desposada. Estava num compromisso. Estava já ali, né, ligada com alguém. Séria, uma aliança. Então você vê que Deus, ele não, a maioria das vezes, 99%, Deus vem e trabalha com quem tem compromissos, com quem está ali já firme numa obra, num trabalho sério. Maria estava compromissada, e antes que elas tivessem casados, né, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José não queria infamá-la, nem difamá-la, resolveu deixá-la, porque ela poderia ser até apedrejada. E ele projetou isso em sonho, mas apareceu um anjo e falou para ele: José, fica tranquilo, fica em paz, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, é o Senhor quem gera dentro de nós aquilo que é da vontade dEle, amém, aleluia? Nós trabalhamos, nós fazemos parte, né, da família do Senhor. O Senhor também tem outros planos, e que muitas das vezes Ele gera dentro de nós, e às vezes muitos não entendem o que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque está sendo gerado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes nós não temos que apavorar, correr, e daqui a acolá. Por quê? Porque está sendo gerado ainda. Não foi gerado, não gerou cedo, na hora do almoço estava pronto. Está sendo gerado. Deus está gerando aí, amém, meu irmão? Glória a Deus. Está sendo gerado. Aqui tem um prazo. Essa questão de ser gerado tem um prazo. Então tem que saber esperar. O que acontece? Ela dará luz a um filho, no caso dela aqui, porá o nome de Jesus. Ele salvará o povo, não é ela que salvará, é Ele que vai salvar. O Salvador é Ele, amém? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a virgem conceberá. Então, tem promessas de Deus que
que são cumpridas quando o Senhor começa a gerar algo dentro de nós. São promessas lá de trás que vão ser cumpridas, vão ser estabelecidas. Mas é preciso saber também esperar o cumprimento da promessa, esperar também a geração, o gerar do Senhor, né? O que acontece? José, então, recebeu ela como sua mulher e não teve relações com ela até que ela deu à luz ao filho, quer dizer, até que ela deu à luz ao filho primogênito. Quando nós entramos no capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, aqui, entre o capítulo 1 de Mateus, do verso 25 ao capítulo 2, olha aí, ó, Mateus capítulo 1, do verso 25 ao capítulo 2, a gente tem que encaixar, entre o versículo 25 e o capítulo 2, tem que encaixar Lucas. Nós temos que ir lá em Lucas. Antes de entrar lá, Jesus nascido em Belém, na Judéia, aí a gente vai lá em Lucas primeiro. Aí nós temos que ir lá em Lucas. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, não foi os magos que apareceram para Jesus. Para não ter confusão, não foi os magos que apareceram. Quando você lê lá Mateus 2, já vai ver a história dos magos. Mas não é, os magos vão aparecer para Jesus 1 ano e meio depois do nascimento dele. Em torno de 1 ano e meio, 2 anos depois do nascimento de Jesus. Quem vai aparecer, olha bem para você ver, em Lucas, no capítulo 2, tá? Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. Ele queria saber quantas pessoas tinham debaixo do domínio dele. Então as pessoas iam na cidade natal para se alistar, para falar, eu sou fulano de tal, sou daqui, estou morando em tal lugar. É uma prestação de conta. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque pertencia à descendência de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Está vendo como é que fica lá? Lá em Mateus 2, ela já ganhou o neném. E os magos vão lá adorar. Mateus 1, 28, Mateus 1, 25, ela deu à luz e José não conheceu ela. Depois Mateus 2 já fala dos magos. Agora, entre Mateus 25 e Mateus 2, tem essa história aqui, ó. Aí no verso 6, Lucas 2, verso 6, estando eles ali aonde? Em Belém, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha para você ver, engraçado, né? O Criador de todas as coisas, né? Você vê lá, o filho do príncipe lá, o filho da princesa, o filho não sei de quem. Onde você pensa que vai nascer um rei? Um rei vai nascer no palácio. Onde você pensa que vai nascer uma pessoa importante? No lugar, né? No Sírio-Libanês, no Albert Einstein, lugar chique. Mas onde que Jesus vai nascer? Ele vai nascer numa manjedoura. Você vai nascer ali onde tem os animais ali. Mas se você vê por outro ângulo aqui agora, o cordeiro tinha que nascer ali. Amém? Aleluia? Glória a Deus. O cordeiro vai nascer no meio dos animais. O cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Mas ele nasceu para ser rei também. E então no verso 7, ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Está vendo que coisa? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Então não pode ser dezembro lá é geada, é um frio danado. Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram atemorizados. O anjo lhes disse, não temais, eu vos trago notícias de grande alegria que o será para todo o povo. Então quando fala aqui, eu vos trago boas novas, é daqui que surgiu a palavra evangelho. Eu vos trago o evangelho. É daqui, ó. Eu vos trago notícias de grande alegria. Eu vos trago o evangelho. Qual que é a notícia? Qual que é o evangelho aqui?
Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a boa notícia. Eu vos trago aqui a boa notícia. Eu estou trazendo o evangelho, a boa notícia. Na cidade de Davi, isto é, em Belém, vos nasceu hoje. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, quer dizer, essa história aqui, ela é antes do Mateus 2, lá dos magos. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quer dizer, houve festa no nascimento de Cristo. Como é que não pode ter festa? Tem que ter festa. O nascimento de Cristo é festa. Claro que não é uma festa que se tem no mundo, né? Uma festa de comércio, uma festa de bebedeira, uma festa, né, muitas das vezes até misturada com paganismo. A gente sabe que o dia 25, no século 3, século 4, antes, quando foi instituído, porque quando foi colocado dia 25 de dezembro, era uma festa pagã que tinha na época. Era uma festa dos deuses, do paganismo, que era comemorado no dia 25, do dia 21 até o dia 25. Então, quando a igreja virou romana, a igreja que era perseguida se uniu ao governo romano, o imperador Constantino, né, aliou-se com a igreja aliou-se com ele. Depois o outro imperador que veio depois, outros que vieram depois, eles começaram a abriu tudo, né, construir templos, e muita gente, entre aspas, veio para a igreja, e vieram muitos costumes pagãos para a igreja. Como tinha essa festa lá, eles tentaram cristianizar essa festa, colocando o dia 25 como nascimento de Cristo. A gente sabe que não foi por aí, né? Então, aí que está essas histórias aí, que o pessoal, não, dia 25, não sei o quê. Mas independente disso, nós temos que comemorar o nascimento de Cristo, amém? Aleluia? Independente se é dia 25, se é dia 20, que ninguém sabe, Cristo nasceu, amém? Glória a Deus. Já que não tem como escapar do dia 25 mesmo, então vai estar todo mundo reunido lá, nós vamos comemorar da melhor maneira possível, porque já que nós deveríamos comemorar todos os dias, mas como é um dia notório, um dia que todo mundo para, então a gente vai comemorar da melhor maneira possível. Nasceu o Senhor, o Cristo, que é o Salvador. Tanto é que os anjos, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Olha, muitos anjos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, quer dizer, mas não tem comemoração do nascimento de Cristo. Os discípulos, depois você não vê mesmo falar de comemoração do nascimento de Cristo, porque também, por causa da perseguição, vai comemorar o que debaixo de perseguição? Mesma coisa que comemorar debaixo de pandemia. Se comemora, mas não como se deveria comemorar. Por quê? Porque no nosso caso nós estamos debaixo de uma pandemia. Agora eles debaixo de perseguição vai comemorar de que jeito? O sacerdote perseguindo, depois virou o Nero, os romanos perseguindo, vai comemorar o quê? Né? Então fica difícil mesmo. Mas o que nós queremos deixar para os irmãos aqui no verso 15, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Todos os que a ouviram maravilharam-se dos que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, refletindo sobre elas no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aí então, no 21, 21 também continua. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome, circuncisão com 8 dias, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés. O que é os dias da purificação? A mulher, Maria, ficou 40 dias quietinha lá, esperando, né, o sangramento passar, que a lei de Moisés fala que deveria se levar uma oferta
né? Levaram-no, depois que passou os 40 dias de Maria, da purificação de Maria, levaram ele para Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então, com 8 dias ele foi circuncidado. Depois de 40 dias que passou então a purificação de Maria, né? Aí ele foi levado para Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aí 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido, olha, movido pelo Espírito, foi ao templo. Ninguém chamou o homem, ele foi pelo Espírito ao templo. Nem sabia o que estava acontecendo lá. Ele foi por Deus ao templo. Quando ele chegou no templo, os pais trouxeram o menino para com ele fazerem conforme a lei que ordenara. Simeão então tomou o menino nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. E uma espada atravessará também a tua própria alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e oração, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia. Mas aqui, no versículo 39, no versículo 39 agora, na verdade, eles não voltaram para a Galiléia, para Nazaré. Aqui o Lucas dá um resumão aqui, ele resume aqui. Na verdade, eles voltaram para Belém. Eles vão para Belém. Aí vai ter aquela história dos magos. Aí vai ter a história dos magos, a história de Herodes. Aí eles vão fugir para o Egito. E depois da morte de Herodes é que eles vão então para a Galiléia. Aí continua aqui, assim se cumpriram todas, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então, só no 39 aqui tem um punhado de coisa enfiada no meio antes dele voltar para Nazaré. Está vendo? Então, do que eu li para vocês aqui do nascimento de Jesus, da circuncisão, da apresentação, da purificação de Maria, voltando lá em Mateus agora, volta lá em Mateus. Está lá entre o Mateus, do verso 1, capítulo 1, 25, até o capítulo 2, entre o versículo 25 do capítulo 1 ao capítulo 2, nesse intervalo do 25 ao capítulo 2, está toda essa coisa, essa história de Lucas, da circuncisão de Jesus, da apresentação de Jesus, da purificação, da visita dos pastores. Então os pastores é que vão no dia em que Jesus nasceu. Agora, olha no capítulo 2 de Mateus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Aqui já passou 1 ano e meio, mais ou menos, pelo menos. Eles estão em Belém. Então eles foram em Jerusalém, apresentaram o menino. Antes de Jerusalém, fizeram a circuncisão em Belém. Fizeram a circuncisão em Belém, com 8 dias. Depois que passou a purificação de Maria, 40 dias, eles foram para Jerusalém para apresentar o menino. Então Maria não saiu de Belém antes dos 40 dias. Mas com 8 dias Jesus foi circuncidado. Com 40 dias depois Maria foi com José para Jerusalém apresentar o menino. Passou a história de Simeão. Aí depois eles voltam para Belém
Vão ficar em Belém ainda, vão ficar um tempo ali. Ele era carpinteiro, arrumou alguma coisa ali para ficar em Belém mesmo, ficou em Belém. Aí os magos chegaram, versículo 2, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Quer dizer, o rei Herodes ficou perturbado por quê? Porque os magos aqui são os sábios que vieram do Oriente. Igual quando era Daniel lá. Daniel estava na Babilônia, e o rei mandou chamar os sábios, os magos, para poder interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então, os sábios vieram, né? Com certeza esses homens aqui eram homens que talvez na Pérsia lá, ou no tempo de Daniel, se converteram e ficaram por lá. Descendentes de judeus, ninguém sabe exatamente quem que eram esses homens. Quando o rei Herodes ficou perturbado, porque o rei Herodes ele não aceitava ninguém que pudesse concorrer com a autoridade dele. Ele chegou a mandar matar gente, qualquer pessoa que se levantava para tentar, que ele sentia que podia tomar o poder dele, mandava matar. Os 2 filhos dele, que ele mandou para Roma, para estudar em Roma, para aperfeiçoar lá, a mulher dele, a Mariana, ele casou 9 vezes pelo menos, o Herodes. A mulher dele, chamada Mariana, falou para ele assim: quando seus filhos voltarem, vão tomar o teu lugar, porque vão voltar mais bem preparados do que você. Quando os filhos dele voltou, ele matou os 2 filhos. A própria mulher Mariana, quando o Herodes teve que sair de Jerusalém, também para ir em Roma, ele desconfiou que ela podia tomar o lugar dele e mandou matar ela também. Então o homem era ruim mesmo, o homem mandou matar o primo dele, o primo dela, mandou matar muita gente. Para você ter uma ideia, ele era muito ruim nessa questão de autoridade, de as pessoas tentar querer concorrer com ele. Então, por isso, esse é um dos motivos que todo mundo ficou apavorado. O que esse Herodes vai aprontar? Porque qualquer um que entra na frente dele manda matar. Mandou matar até a mulher, os filhos. Imagina bem falar que agora tem um rei dos judeus. Quem é o rei aqui, nesse pedaço aqui, é o Herodes, que é o governador nessa área. Então ele ficou, né? O que acontece? Ele convocou os principais sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde deveria nascer o Messias. Porque o Antigo Testamento fala de um Messias que haveria de nascer para livrar Israel, para redimir Israel. Aqui está escrito onde deveria nascer o Cristo, porque o Novo Testamento está escrito em grego. Mas ele está perguntando onde deveria nascer o Messias, que é o prometido, o desejado de Israel, que é o que vai libertar Israel. O que acontece? Eles falaram para ele, olha, eles responderam, em Belém da Judéia. Pois isso é o que o profeta falou. Qual profeta? Miqueias. O profeta Miqueias profetizou 700 anos atrás que em Belém da Judéia vai nascer o menino e que vai reinar e vai governar. Aí o que ele fez? Ele chamou secretamente os magos e perguntou certinho o tempo que a estrela apareceu e tal. E falou para eles, quando vocês encontrarem o menino, avisa que eu também queria adorar o menino. Mas tudo mentira. Ele queria matar o menino. Quando eles partiram, os magos partiram, eles chegaram então, no verso 11, entraram, agora você vê, o verso 11, entraram na casa. Ele não está na manjedoura mais. Ele nasceu na manjedoura, onde os pastores chegaram. Mas agora aqui, no Mateus 2,11, entraram na casa. Então o José alugou uma casa lá, sei lá, alguma coisa ele fez lá. Mas não está na manjedoura, o José está ali, morando em Belém, por um pouco de tempo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Adoraram o menino. Não adoraram a Maria, está vendo? Então, abrindo seus tesouros, lhe deram seus presentes, ouro, incenso e mirra. E esses presentes também aqui, tudo tem o seu motivo também. Primeiro, que é um presente mesmo de gratidão. Outra coisa, mas são 3 que foram lá. Ninguém sabe que é 3. O fato de ter sido 3 presentes significa que são 3 pessoas. Não quer dizer nada. Podia ser mais, como pode ser 2, como pode ser 10, como pode ser 5. Qual que é o problema de eu dar ouro, outro dar ouro também, outro 2 da incenso, outros 2 da mirra? Não tem problema nenhum. Por que tem que ser 3? Eu dou ouro, você dá mirra? Não, pode ser 3 da ouro, 3 da incenso, 3 da mirra. Essa questão de que era 3 é a história, principalmente do catolicismo. Né? Mas aí, eles deram lá o ouro,
o incenso e a mirra. O ouro ajudou muito ele, por quê? Porque ele teve que fugir para o Egito depois. Então o ouro vai ajudar ele a se manter no Egito durante um tempo. Como é que ele vai fazer de uma hora para outra, abrir uma carpintaria no Egito? Então Deus provê tudo, amém? Glória a Deus. Aí tem a representação também, né? O ouro representa a divindade, o incenso, o sacerdócio, a mirra, o sofrimento também, uma preparação dele também ao mesmo tempo, né? E eles vão fugir para o Egito. No verso 13, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta o menino, toma o menino e sua mãe, vai para o Egito. Mas no verso 12, voltando no verso 12, e tendo sido por divina revelação, os magos avisados em sonho, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Que também é uma representatividade, né? Você vem por um caminho, quando você encontra com Jesus, você não continua no mesmo caminho mais. Você muda os seus caminhos, amém? Aleluia? Seus caminhos são mudados, são transformados. Aqui você vê, eles vêm por um caminho e voltam por outro. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, depois que eles se encontraram com o Senhor, mudou os caminhos deles. O seu caminho era um, você encontrou com o Senhor, mudou os seus caminhos, amém? Glória a Deus. Aí eles voltaram, foram para o Egito, e Deus falou: fica lá até que eu te avise, pois Herodes procura matar o menino. E depois que Herodes morreu, ele voltou então e foi não morar ali na Judéia, porque o filho de Herodes, Arquelau, reinou na Judéia. Então o que eles fizeram? Vamos para Galiléia. E foram morar em Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Engraçado, aqui no verso 23, não tem nenhum profeta escrito lá no Antigo Testamento, um profeta dizendo que ele seria chamado Nazareno. Aqui tem que ter uma interpretação. E lá nenhum, aqui ele falou, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, está no plural. Tá? Então não está escrito lá, não tem nenhum profeta escrito, ele será chamado Nazareno. Não, os profetas falaram que ele ia ser humilhado, desprezado, rejeitado. Então Nazareno significa rejeitado, desprezado. Por isso que quando ele aparece para Natanael lá, Filipe vai falar para Natanael: vem cá, vou mostrar para você o Messias, se referindo a Jesus, né? Aí ele falou, mas ele veio de Nazaré. Aí ele falou, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Quer dizer, Nazaré era uma cidade desprezada. Então Jesus, ele foi desprezado, foi humilhado. É nesse sentido que os profetas disseram acerca dele, que ele seria rejeitado, humilhado, descartado, desprezado. Mas Natal, meu irmão, né, essa história toda aqui que eu falei em 20 minutos, é bom dar para a gente poder posicionar também, para você se encaixar nas coisas aí. Mas Natal é vida, amém, aleluia? Natal é vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus é a vida. O que significa isso? Se você olhar em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, do Evangelho de João, no capítulo 1, o nascimento de Cristo é comemoração da vida. João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. O nascimento de Cristo nós temos que comemorar, por quê? Porque nele estava a vida. Ele é a vida. O que eu estou querendo mostrar para você? Estou querendo mostrar o seguinte, meu irmão. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Quando o pecado entrou, a morte entrou. Por que a morte entrou? Por causa do pecado. Quando Adão pecou, Adão morreu espiritualmente e depois fisicamente. Então o pecado trouxe a morte espiritual, perdeu-se a comunhão com Deus e trouxe a morte física. O pecado trouxe a morte. Romanos capítulo 5. Olha para você ver.
Romanos 5. Romanos capítulo 5. No verso 12. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte passou para todos os homens. Se a morte passou para todos os homens, como é que faz? Se a morte, ela é um inimigo que precisa ser vencido e nenhum homem consegue vencer a morte. Então precisou vir alguém que é maior do que a morte para vencer a morte. Amém? Aleluia? Então o que veio para vencer a morte? O que vence a morte? A vida. O que vence? Está morto. Mas como que vence a morte? É só a vida. O que Jesus veio fazer? Então, ele é a vida. Ele veio trazer vida para nós. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, vamos um pouquinho para frente aí. Efésios 2, nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2, no verso 1. Olha aí, Efésios 2, verso 1. Ele, isto é, Jesus, nos deu vida. Ele vos vivificou. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou. Significa, ele vos deu vida, estando vocês mortos nos seus pecados. Olha que Natal é isso. Natal é vida. É comemorar a vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Acabou aqui. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Está vendo? Cristo é vida. Nascimento de Cristo é comemorar a vida. Então tem que se alegrar com o nascimento de Cristo, porque ele veio trazer vida. Se a gente olhar no Evangelho de João, volta um pouquinho aí, no Evangelho de João. No Evangelho de João, glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira a vida de mim, mas eu dou a minha vida espontaneamente. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Eu tenho vida, eu dou a minha vida e pego ela de volta. Ninguém tem poder para tirar a minha vida é minha. Quer dizer, ele está querendo dizer, a morte vai vir, vai pensar que levou, eu fiz o que tinha que fazer, consumo o que tem que consumir, depois pega a minha vida de volta, porque ninguém pode pegar a minha vida, a vida é minha. Amém? A vida é maior do que a morte. O poder da vida é maior do que o da morte. Por isso que a importância do nascimento de Jesus. Jesus veio trazer vida. Nós estávamos mortos, perdidos, lascados, arrebentados, não tinha saída. Aí veio Jesus e falou, eu vou dar. Por isso que ele fala, está consumado. Ele entregou a vida dele. Quando vão prender ele lá, e Pedro tira a espada, Jesus falou, se eu quisesse fazer uma oração, para com isso, deixa para lá. Se quisesse fazer uma oração, meu pai mandava 12 legiões de anjos, acabava com tudo. Então ele está entregando a vida dele.
Eu estou entregando a minha vida. Tenho poder para entregar e tenho poder para tomar de volta. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai lá em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João. 1 João. Então nós temos que comemorar com alegria, com sabedoria, com graça, o nascimento de Cristo, porque é comemorar vida. É comemorar a vida, a vitória sobre a morte. Não só a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Olha em 1 João capítulo 5. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, isto é, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Olha bem, quem tem Jesus, tem a vida. Amém, aleluia. Olha que maravilhoso, irmão. Olha que alegria, então. Que maravilha. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí você vê, olha que coisa interessante. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nele estava a vida. Aqui está falando, a vida está com ele. Aí João 1,14, e o Verbo se fez carne, e a vida veio habitar entre nós. Jesus veio, irmão, nasceu então. O Natal é a encarnação do Verbo. Não é reencarnação, irmão, é encarnação do Verbo. O Verbo virou gente. A palavra de Deus virou gente. Sabe o que é verbo? Verbo é isso aqui, ó. O que é o verbo? Ó? Numa frase, ó. O João faz. O João fez. O João fez o bolo. Quem fez o bolo? O João fez o bolo. Quem fez o bolo? Deus criou o mundo. Quem criou? Quem é o verbo? Onde está o verbo aqui? Deus criou o mundo. Onde está o verbo? Criou. Então Jesus é o verbo. Jesus é Deus em ação. Jesus é a atitude, a ação de Deus. Deus agindo. Por isso que ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é Deus atuando. Por isso que ele é Deus. Não tem como eu falar Deus criou. Se foi Jesus que criou, então Jesus é Deus. Porque se Jesus criou e é Deus que criou, ele é o verbo. Então por isso que é complicado de explicar. É a trindade unida. Tá aqui, ó. Grudado um no outro. João fez. Quem fez? João. Então, Deus criou. Quem criou? Deus. Mas não foi Jesus, então é que Jesus é Deus. Jesus é o verbo. Aí ele fala em João 10:30. João 10:30, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. O que está escrito aí? Eu e o Pai somos um. Amém? Eu e o Pai somos um. Olha que coisa maravilhosa. Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Meu querido, Natal é vida, é comemorar a vida, alegria. Os anjos se alegraram. Houve uma multidão de anjos glorificando e adorando o Senhor. Então que nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome dEle. Isso é que é Natal. Natal é comemorar vida. Estávamos na morte. Morte espiritual, morte física, morte eterna. E Ele veio para dar vida. E vida com abundância. O nascimento dele é para isso. Para destruir as obras do diabo e trazer vida para nós. Amém, aleluia? Isto é verdadeiro Natal. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus te abençoe aí nesses dias aí com a sua família. Viu? Que você possa falar desse Cristo que trouxe vida. Ter ali 2 minutinhos. Eu falo, gente, a gente vai comemorar aqui. Posso? 2 minutinhos só, não vou ser chato não. Vou fazer uma oração aqui, agradecer a Deus pela vida. Porque Jesus é a vida. Se nós estamos aqui, se Ele nasceu, é porque Ele se fez carne e habitou entre nós. No tempo de João, lá no tempo aqui
dos discípulos aqui, havia algumas seitas que não acreditavam que Deus havia se tornado gente. Foi uma luta que João passou. Por isso que você vê lá em 1 João, no capítulo 4, ele fala: provai os espíritos e vede se os espíritos procedem de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Quem não confessa não é de Deus. O que ele está querendo dizer? Havia uma seita lá, o gnosticismo, que falava, misturando junto com o cristianismo na época, e falava que Jesus não era Deus, coisa nenhuma. Onde se viu isso? Deus está no nosso meio. Por isso que João fala: o que não confessa Jesus veio em carne não é de Deus, não. Porque você imagina bem o Criador, o poderoso, maravilhoso, glorioso. Ele se fez carne e habitar no nosso meio. Para a pessoa entender, tem que ser pela fé. Tem que ser um ato de fé, acreditar. Não, mas a única maneira, isso aí é amor por nós. A Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Realmente, por isso que... Porque não dá. Como é que o Criador de tudo... A única maneira, não tinha saída. Não tinha onde salvar, não tinha como. Todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Satanás ficou olhando: não tem saída, não tem saída, não tem aonde pegar. Não tem aonde, eu quero ver o que Deus vai fazer, não tem aonde. E Deus, lá de cara, no Gênesis 3,15, falou: da semente da mulher, vou levantar você vai ferir ele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Deus falou nas barbas do diabo, nas barbas de Satanás: você fez isso, você vai ver. Você enganou a mulher, né? Então, pois da própria mulher vai nascer que vai pisar na tua cabeça. Mal sabia ele, mas quem? Abraão, Davi, Noé. Davi pecou, Abraão mentiu, Noé bebeu, Caim matou, Abel morreu, todo mundo pecou, a linhagem de Sete misturou com a outra, morreu muita gente. Isaac Isaac mentiu também, Jacó mentiroso. Quem que vai ser? Davi e Salomão. Tentou matar a turma lá no Moisés lá. Moisés matou o cara. Mandou matar as crianças, tudo lá para pegar Moisés, mas depois não pegou Moisés. Quando Moisés cresceu, Moisés não é porque ele matou o cara, fugiu do faraó, ele não pode ser. Meu Deus, como é que faz? Josué não sei quem não é. Mal sabia ele. E Deus não só para a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E colocará o nome dele Emanuel, é Deus conosco. Aí o anjo veio então e falou com Maria. Ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E Jesus nasceu então ali. Mesmo assim, Herodes ficou furioso, tentou matar o menino de qualquer jeito, mas não pegou, porque Deus tirou o menino e levou para o Egito. Então, o que acontece? Por que Jesus fugiu? Um dos motivos, por que pegou o menino e Deus falou para ele: foge para o Egito. Tem coisa que a gente tem que fugir, irmão. Sabe por que tem que fugir? Muitas das vezes nós temos que fugir em alguma situação, porque essa guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Sai de cena e deixa ele guerrear. O que acontece com quem bate contra o Senhor? Morre. Herodes morreu. E todos os que queriam matar Jesus morreu. Olha lá, Herodes morreu e todos que queriam matar Jesus morreu. Aí ele sai do Egito e vai. Então tem batalha que não é nossa, é do Senhor. Tem coisa que a gente não entende, mas o Senhor está fazendo, o Senhor fez. Então muitos Deus não se fez homem, fez. Pois é a única maneira. Por isso que a Bíblia fala: Deus amou o mundo de tal maneira, porque é incompreensível. Como é que pode um Deus todo-poderoso virar gente? Pois é a única maneira para poder salvar a humanidade. Não tinha jeito de salvar. Um homem nascer sem ter o relacionamento de homem com mulher, pelo Espírito Santo, ser gerado sem pecado, para poder carregar o pecado de toda a humanidade e pagar a dívida. Esse plano estava escondido com Deus, amém? Aleluia. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez isso por nós. Amém? Glória a Deus. Nele estava a vida, aleluia. Então Natal é vida, meu irmão, amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Feliz Natal, amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão aí assistindo a gente. Feliz Natal para a família de vocês. Que haja paz, alegria, saúde, bênção, sucesso em tudo aí. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, bendito seja o teu nome. Toda honra e glória a ti, Senhor. Tu és santo, maravilhoso.
Te adoramos porque o Senhor é vida. Glória a Deus, nós estávamos mortos nos pecados, nos delitos. Estávamos moídos, arrebentados. Não tinha saída, não tinha solução, Senhor. Mas o Senhor nos amou muito, que não deu nem para escrever como que foi esse amor, de tão grande que foi. E o Senhor trouxe vida para nós. Obrigado, Senhor, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo Natal, então, pelo verdadeiro sentido do Natal. Verdadeiro sentido do Natal. Jesus veio, nasceu aqui para trazer vida, aleluia, e vida com abundância. O Senhor abençoa o teu povo, abençoa cada um de nós, segura em nossas mãos, dirige nossos passos. Entregamos tudo nas tuas mãos. Perdoa, perdoa, perdoa e abençoa. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus te abençoe. Deus te